Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua infinita bondade, pelo teu amor haramim, esse amor materno que muitas vezes parece um amor irracional, um amor que nos persegue e que nos alcança, mesmo quando nós não temos nada para oferecer. Mesmo quando bate a desesperança, o medo, a frustração, mesmo quando a nossa fé não está tão alta quanto nós gostaríamos, o Senhor nos alcança com seu amor haramim, com seu amor irracional. Bendito seja, Senhor, por nos amar tanto. E eu te peço, Jesus, tu que nos enviastes o teu Espírito Santo, quando o Senhor voltou para o Pai, enviai novamente sobre cada um de nós a força do teu Espírito Santo. E realizai agora nos nossos corações a tua vontade. Dai-nos a tua paz que o Senhor nos deixou, dai-nos a tua alegria, a tua mansidão, a tua ternura, e dai-nos a graça de nunca vos desagradar. Peço a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, peço a intercessão de São Bernardo de Claraval, o qual nós celebramos no dia de hoje. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe durante toda essa aula e que o Espírito Santo interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Hoje eu quero trazer para vocês, como eu disse, um bônus. Por que um bônus? Porque nós viveríamos sem, nós passaríamos bem dentro desse tema Maria e a Palavra de Deus, sem essa parte aqui, que é as palavras de Jesus, a mariologia das palavras de Jesus na cruz. Mas, como é um bônus, é algo que nós encontramos na literatura e nós achamos muito pertinente trazer para vocês esse contato com a mariologia da cruz. Então é um termo novo, que eu acredito que interessa para vocês, a mariologia da cruz. Então nós falamos, durante a aula na quarta-feira, sobre a escuta de Maria, sobre o guardar as coisas no coração, que significa esse guardar as coisas, que vem do termo obedecer. Então hoje nós vamos falar da escuta fiel de Maria junto à cruz. Só relembrando, naquele momento, se não me engano, Lucas 2, onde Maria encontra Jesus junto aos doutores da lei, quando ele aparentemente se perdeu. E nós temos ali um versículo que vai dizer: Maria guardava todas essas coisas no coração. Então ela escuta do filho, não sabias que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu pai, e ela fica sem entender, não compreende, mas guarda todas essas coisas no coração. Então guardar, que significa fazer memória, como uma mulher hebreia, uma boa mulher hebreia, ela fazia memória da promessa de Deus para o seu povo e acreditava com muita fé, porque ela é a fiel, lembrem-se dessa palavra, Maria, ela é a fiel, então ela acreditava como a fiel na fidelidade de Deus para ela também. Então agora a escuta fiel de Maria junto à cruz. Jerusalém é a cidade da fé, nós sabemos isso, por excelência. É uma cidade santa porque é um símbolo de eleição divina e da aliança. Duas experiências vividas na conjunção da graça e da fé. A fiel de Jerusalém está na sua cidade. Tem o mesmo nome, filha de Sião. Repete os mesmos papéis, a de esposa
e o de mãe. No Monte de Jerusalém, do Gólgota, Jesus completa a sua via sacra e Maria sua peregrinatio fidei, né, sua peregrinação na fé. Só esta, de fato, o padre da igreja vai dizer, é sua tarefa, ir de Nazaré ao Gólgota. Maria, quando nós falarmos sobre os dogmas marianos, né, dentre eles o dogma da Imaculada Conceição, nós vamos perceber que Maria ela é santa não por ser imaculada, né, mas por ter caminhado de Nazaré ao Gólgota, sem perder a fé. E agora nós vamos entender por que Maria poderia perder a sua fé, mas ela foi fiel de Nazaré ao Gólgota, se nós podemos dizer, né? Na verdade, não só até o Gólgota, mas até Pentecostes e depois com a comunidade primitiva. A Virgem debaixo da cruz, com seu silêncio, guarda toda a existência do Filho. Ela se cala no Evangelho lucano no momento do seu nascimento e no Evangelho joanino no momento da sua morte. No coração da hora, né, no momento da paixão, Maria não grita em coro com os outros. Ele é o rei de Israel, desça agora da cruz e nele acreditaremos. A fiel acredita mesmo sem o filho descer da cruz. Interessante. E que corresponde à fenomenologia do martírio que cobria a profecia da realeza que lhe fora proferida no dia da Anunciação. Maria nem mesmo pergunta, né? Aquela pergunta que ela fez em Lucas 2:48. Filho, por que fez isso conosco, né? Quando ela faz essa pergunta a Jesus, quando ele se perde e é reencontrado junto aos doutores, Maria pergunta, filho, por que fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos aqui preocupados. Nesse momento da cruz, Maria já não faz mais essa pergunta. Meu filho, por que faz isso conosco? Né? Desce da cruz. Ela poderia perguntar isso, mas não. Como ela foi fiel de Nazaré ao Gólgota, agora aquela fé de Maria que crescia, né, que se expandia gradativamente, já ali no Gólgota tinha atingido uma maturidade muito alta. Filho, por que fez isso conosco? Quando disse, ela já aprendeu que o filho deve cuidar primeiro de todas as coisas do seu pai. Maria, fazendo uma opção teológica, além de ser humanamente sábia, se cala e no seu silêncio consente amorosamente com a imolação da vítima que ela engendra, como afirma um texto do Vaticano II. Sob a cruz, Maria exerceu uma escuta multidimensional. Maria, sob a cruz, não se limitou a calar, calou-se enquanto escutava. Então, ela não calou só por calar, né? Como nós talvez muitas vezes fazemos, né? Fazemos silêncio só por fazer. Maria calava para dar voz a Jesus. Os evangelhos não atribuem a ela nenhuma palavra, realmente, né? Nenhuma palavra na hora da cruz, mas uma escuta total. Ao ativar a eficaz e esplêndida linguagem não verbal da escuta, Maria ensina não só as virtudes, mas os critérios existenciais e as leis da história da salvação. E aqui eu aponto algumas leis, e não somente leis, né, mas exercícios que Maria, se nós formos falar de virtude, né, nós já não falamos mais assim de virtude, mas se nós formos entender as tais virtudes de Maria como um exercício, como essa expansão gradativa de si, né, eu quero colocar aqui alguns desses exercícios, critérios, né, chamados critérios existenciais e leis da história de salvação. O primeiro que eu coloco aqui é a coragem, porque ela não foge do último inimigo.
Maria é uma das únicas, ou né, de todos os apóstolos, somente junto a ela estava, que nós sabemos, né, Madalena, Maria e João. Então Maria, ela tem coragem porque ela não foge do último inimigo. Maria tem fidelidade na cruz. Nenhum homem é abandonado no momento terminal. E ela também não abandona o seu filho. Fé. Não se afasta da situação limite da morte, porque não é o fim de tudo. Então, acredito que nem preciso explicar muito, né? A própria palavra, ela já se explica. Coerência. Ao negar o encontro com a morte, nega-se o sentido da vida e o que foi conquistado, em termos de libertação e promoção da vida humana. Maria é coerente. Seriedade. Sob a cruz, Maria não discute, mas confia em silenciar a experiência de testemunhar a morte de seu filho com o que isso significa para ela. Paciência. Sob a cruz, Maria não recrimina e não contesta os crucificadores do filho. Maria não se rebela, Maria não levanta bandeira, né? Maria é a favor da justiça, né? Como nós vamos ver no Magnífica. Mas Maria não é nem um pouco, me perdoem, né? Talvez a minha expressão, Maria não é nem um pouco feminista, né? Maria é muito feminina em todo o seu ser, né? Maria, no seu silêncio, na sua delicadeza, Maria não grita, não se rebela, não se revolta, mas em tudo Maria confia. O paradoxo, no coração da hora, aceita o perdão como um princípio da vida. E eu não vou aumentar nem aprimorar essas palavras, porque nós vamos ver durante as palavras de Jesus. Como que isso acontece durante as palavras de Jesus? Maria escuta as 7 últimas palavras de Jesus. Então, Maria era aquela que estava, né, no momento das últimas palavras de Jesus. Maria, sob a cruz, portanto, aparece como a bela cordeira. Esse é um termo usado por Romano Melode. Até coloco aqui ao lado uma iconografia, né, bizantina, de Maria como a bela cordeira. Não só a Cristo é entregue, mas também a mãe é entregue junto ao filho. Então ela está ao lado do cordeiro imolado, ela que gerou a vítima pascal e se ofereceu com ela. A cordeira silenciosa ao lado do cordeiro que não abre a boca, né? Como nós vamos ver em Isaías 53. O silêncio de Maria é a imitação do silêncio de Cristo moribundo. Cristo também sabemos nós que ele não abre a boca, né, para se defender, para se vitimizar, para reclamar. A lei tornou-se a palavra, o mandamento, a graça, a figura, a realidade, o cordeiro, o filho. Esse é o cordeiro sem voz. Este é aquele que nasceu de Maria, o cordeiro puro, que foi imolado à noite e que ressuscitou dos mortos. Então, um pouquinho aqui de espiritualidade, né? Um pouquinho de mística, né, para nós. Então, nós vamos iniciar aqui. Maria consumiu sua experiência de discipulado, ela estava aos pés do Mestre, que agora subiu à cadeira mais alta do mundo, para ouvi-lo até o último suspiro, o Gólgota. Assim, por fim, ela ouviu suas últimas 7 palavras, com as quais marcou a sua agonia messiânica. Então, nós vamos fazer um pouco de mariologia das últimas 7 palavras. Primeira palavra, Lucas 23, 33, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão a fazer, porque não sabem o que fazem. Ninguém, nem sob a cruz, naquele dia, nem mais tarde, no desenrolar de toda a história de salvação, acolheu com maior abertura de coração e compreendeu com maior inteligência de fé do que Maria. Como mãe, ela participou do acontecimento do perdão máximo que se celebrou na cruz. A Virgem Mãe consentiu na experiência do perdão do crucificado, olha só,
Por que que nós trazemos à tona essa palavra perdão? Porque da mesma forma que Jesus pede ao Pai para que ele perdoe aqueles que o crucificaram, Maria, como também a bela cordeira e a cordeira silenciosa, naquele momento também perdoa aqueles que crucificaram o seu filho, e o sinal desse perdão é o seu silêncio. Pois Cristo na cruz exerce a caridade do perdão numa perspectiva universal escatológica. Maria, maternalmente, permite a celebração deste perdão com a linguagem objetiva do silêncio. O evento perdoador da cruz, portanto, vê Maria envolvida em sua maternidade. Também por isso o perdão é uma realidade materna. E realmente, como as mães têm facilidade em perdoar. Como podemos ver, Maria é uma mulher do perdão em um sentido muito forte e essencial, no sentido de que ela colaborou para inserir o princípio do perdão na história humana, com o efeito de que permanecesse estruturalmente qualificado. Antes de Cristo, o perdão não significava tanto, E com Cristo, o perdão toma um lugar dentro do nosso cristianismo, dentro da nossa existência. E Maria, ela insere o princípio do perdão no momento da encarnação. Ela ajudou a escrever a palavra do perdão como a lei da vida no céu, da história da salvação. Participando dessa transformação da história, Maria comprometeu a sua maternidade virginal porque manifestou a confiança típica da mãe ao se entregar ao filho. Arriscou totalmente a sua vida de mãe pela palavra e pela ação do filho, apesar da evidência contrária manifestada no fracasso da cruz. Nós vamos entender um pouco sobre esse fracasso da cruz. Segunda palavra, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Peço para que vocês prestem bastante atenção aqui nessa segunda palavra. Quando o bom ladrão, chamado bom ladrão, diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Existe aqui a palavra reino, Não seria reino se ele não fosse rei. Hoje estarás comigo no paraíso. A confiança total do ladrão em Cristo e sua convicção de que ele seria rei e que a entrada dele nesse reino dependia dele, nos enchem de espanto com a maturidade da fé do ladrão. Quem melhor compreendeu a invocação deste co-crucificado como filho é certamente a fiel, aquela que vive perenemente imersa ao máximo na lógica da fé. Ela sabe que somente com uma abordagem de fé ela pode se levantar, ela junto à cruz e o ladrão ao lado do filho acima da cruz. O seu silêncio participativo é também um feliz consentimento à exclamação deste redimido da primeira hora cristã. O que afirma o Papa Wojtyla é significativo. Nesse diálogo, encontramos quase uma confirmação final das palavras que o anjo dirigiu a Maria na Anunciação. Jesus reinará e o seu reino não terá fim. Então, houve na Anunciação uma promessa de que o filho da Virgem seria rei. Mas, se nós formos perceber, na cruz, a fé de Maria é desafiada. Por quê? A palavra que lhe foi dirigida na Anunciação prometeu-lhe que se tornaria mãe de um rei. O anjo disse-lhe: Deus lhe dará Jesus, lhe dará o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Na cruz está a negação humana disso, fracasso da cruz. Ela testemunha a morte servil de seu filho e escuta com o coração de dolorata, as suas palavras finais. A Deus ela jurou a fidelidade do seu fiat. Olha essa mística.
Percebam essa mística. A Deus ela jurou a fidelidade do seu fiat, em resposta às palavras do anjo que propôs a sua maternidade messiânica. É ao Pai, portanto, que ela deve perguntar no seu coração o significado da profecia sobre a realeza de Cristo, recebida na Anunciação, aparentemente contraditada pela cruz. Da mesma forma, considerando a presença do Pai por trás da cruz, Maria pode compreender seu caráter dialógico, interpretando-o como o lugar do diálogo entre o Pai e Cristo, que ao mesmo tempo é o Filho do Pai e seu Filho. Esse é um momento que talvez nós nunca paramos para pensar, né? É um momento que Maria, mais uma vez, tem que ser madura na fé. E ali ela tem tanta convicção do seu sim, independentemente do fracasso ou não da cruz, né? Ela tem consciência do sim que ela deu a Deus. E se nós formos olhar para a nossa vida, né, talvez nós podemos aprender bastante com esse momento, que independentemente daquilo que Deus nos dá ou nos tira, o nosso sim deve ser para sempre. O nosso sim deve ser para sempre. Terceira palavra, mulher, eis aqui o teu filho, aqui está teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Junto à cruz, ouvindo a terceira palavra de Jesus, está Maria. Essas palavras dizem respeito a ela de maneira direta e particular, né? Aqui é chamada a hora de Maria. É dela a presença de uma mulher, agora viúva há anos, como tudo indica, que também estava prestes a perder o filho. Todas as fibras do seu ser foram abaladas pelo que aconteceu ao longo de dias, culminando na paixão, pelo que sentia e antevia agora, ao lado da força, mulher, aqui está teu filho. A primeira palavra de entrega de Jesus, mulher, eis o teu filho, indica um ato de ternura e piedade filial. Essas palavras sugerem que, acima das relações familiares, o fato seja considerado na perspectiva da obra de salvação, onde a mulher, Maria, estava comprometida com a missão redentora com o Filho do Homem. Maria não só se comprometeu em gerar Cristo, né? Mas ela se comprometeu com toda a obra de salvação do seu Filho. Por isso ela é não corredentora, mas coparticipante, né, na obra da redenção. No final dessa obra, Jesus pede a Maria que aceite definitivamente a oferta que ele faz de si mesmo como uma vítima da expiação, agora considerando João como seu filho. É ao preço do seu sacrifício materno que ela recebe essa nova maternidade. Com a segunda palavra de consignação que Jesus pronuncia, filho, eis aí a tua mãe, Jesus pede expressamente ao discípulo João que se comporte com Maria como um filho para com sua mãe. O amor filial deverá corresponder ao amor maternal de Maria, visto que o discípulo substitui Jesus junto a Maria. Aqui nós não podemos negar esse fato, que João substitui Jesus como filho, né? E aqui ele pede para que ele a ame, né? Da mesma forma que Maria o ama e amará toda a sua prole. Ele é convidá-lo a amá-la verdadeiramente como sua própria mãe. É como se Jesus lhe dissesse, ame-a como eu a amei. E visto que no discípulo, Jesus vê todos os homens, aos quais deixa aquele testamento de amor, o pedido de amar Maria como mãe aplica-se também a nós, né? E então é como se Jesus também dissesse a nós todos os dias, no mais alto grau, né, de sacrifício, na Santa Missa, nós devemos renovar também esse amor a Maria. E é como se Jesus também dissesse a nós, ame-a assim como eu a amei. Não tenha medo de amar Maria.
Tem uma frase bonita, né, que eu não sei quem é que diz, que fala assim: não tenha medo de amar Maria, porque você nunca a amará mais do que Jesus a amou. Então, não tenha medo de amar Maria. E visto que no discípulo Jesus vê todos os homens aos quais deixa aquele testamento de amor, o pedido de amar Maria como mãe aplica-se a todos. Eis aí a importância do culto mariano, sempre desejado pela Igreja, pode ser deduzida pelas palavras pronunciadas por Jesus na hora da sua morte. Quarta palavra: meu Deus, por que me abandonastes? E eu quero pedir para que vocês peguem, né, tenham com vocês aí o Salmo 22, se você estiver com a Bíblia, Ave Maria, o Salmo é o 21, tá? Então pode ser 21, 22, 23, é o meu Deus, por que me abandonastes? Então tomem aí a palavra com vocês enquanto eu vou relatando. O relato bíblico deve dar arrepios a cada vez que se refere ao grito que, junto com o templo, dividiu a história em duas partes, o tempo antes e depois de Cristo. Meu Deus, por que me abandonaste? E na hora nona, vai dizer em Marcos 15, Jesus gritou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. É um grito de interrogação e de resposta. É um grito muito forte, que revela a intensidade do sofrimento mais íntimo. Demonstra que a paixão não é apenas um espetáculo assustador, mas uma verdadeira tragédia que atinge o fundo do coração do Salvador crucificado. É uma legenda áspera e dilacerante que indica a profundidade, altura e amplitude da dor humana que ele experimentou na cruz e, portanto, impede qualquer interpretação romântica da morte de Jesus. Então, Jesus aqui, como todo homem, né, como 100% homem, ele realmente grita. Mas o que significa esse grito, né? Talvez você já parou para perguntar o que significa esse grito de Jesus. Jesus realmente se sentiu abandonado, né? Abandonado é a palavra certa para esse momento, para esse grito, né, que irrompe na história e divide esse tempo antes e depois de Cristo. E agora, com o Salmo, nós vamos entender um pouco de onde vem esse grito. É um grito teológico. Jesus cita o Salmo 22, mostrando a consciência de estar numa passagem decisiva na sua obra messiânica. Eu vou abrir aqui também para mim. Eu coloquei um trecho, mas eu quero ler tudo. Então, Salmo 22. Ave Maria, no Salmo 21. A partir do versículo 2, vocês podem acompanhar comigo. Meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos. Antes de eu continuar com... Deixa eu ver vocês aqui. Antes de eu continuar com o Salmo, só para vocês entenderem, quando nós citamos um versículo do Salmo, e principalmente quando Jesus o cita, ele traz consigo o Salmo inteiro, tá? Então, lembra quando nós falamos sobre palavra, e eu, falei que nós temos que ter, assim, maturidade para ler a palavra, porque nós precisamos entender o contexto e não só pegar um versículo, né? Nós temos que saber de onde é que vem, para onde vai e quem é o autor, para poder entender o contexto daquele salmo, daquela palavra, daquele texto, perdão. Então, nós vamos pegar o Salmo 21, o Salmo 22, para nós entendermos por que ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? E aí nós vamos entender que
Jesus, ele não quer citar somente esse versículo, né, o versículo 2, mas ele cita, ao gritar o Eloi, Eloi, ele grita todo o Salmo 21, e aí nós vamos compreender esse famoso abandono de Cristo. Meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe das minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais, olha, fazendo memória do povo, nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. Olha a confiança, né? Esse salmo não é um salmo de abandono, mas é um salmo de confiança. Por isso eu disse, né? É um salmo de tristeza, mas também é um salmo de resposta. A vós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, o opróbrio de todos e a objeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim, dizem, meneando a cabeça. Esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve, se o ama. Né? Olha só quem disse essa frase. O mau ladrão, né? Se você é mesmo rei, se Deus realmente o ama, que ele o livre, que ele o salve. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas da minha mãe, olha só. E seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre da minha mãe, vós sois o meu Deus. Olha que maravilha. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado, vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramam-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam, meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. O grito de Jesus. Minha garganta está seca, qual barro cozido, né? Tenho sede. Pega-se no paladar a minha língua, vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, traspassaram minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Aqui vocês conseguem já fazer memória, né? Da paixão de Cristo, tranquilamente. Livrai da espada minha alma e das garras dos cães a minha vida. Salvai-me a mim, mísero, das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Então anunciarei vosso nome a meus irmãos e vos louvarei no meio da assembleia. E nós vamos parar por aqui, né? E se vocês continuarem lendo, vocês vão perceber que o meu Deus, por que me abandonastes? Agora nós conseguimos olhar com outros olhos, né? Enxergar aqui esse salmo com outros olhos, porque não é, nossa, até Jesus foi abandonado por Deus. Mas não é um abandono de, meu Deus, por que me abandonastes? Mas é um grito do coração de alguém que está sofrendo tanto e já está fazendo memória do seu povo, mas que confia que assim como ele livrou o seu povo dos malfeitores, ele também o livrará. O abandono de Deus deve ser interpretado como um ato de presença. O momento do grito é um momento de presença. Quinta palavra, tenho sede. Com a quinta frase na cruz, após as 3 horas de abandono, Jesus pede algo para beber. Mas essa não é a única razão pela qual ele diz estou com sede. Na cruz, como também em toda a sua vida, Jesus cumpriu a profecia.
deram-me a beber vinagre para matar a minha sede. Terminada a obra, Jesus olha além, de modo que a sede que sente recorda o desejo intenso da alegria da presença de Deus. Então, qual é a verdadeira sede? Ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Então, não é a sede de água. Jesus diz, tenho sede para se cumprir a profecia de Isaías, mas também a sua sede não é somente uma sede de água, Mas a alma dele, depois desse grito, diz, minha alma tem sede de Deus. Eu vou passar já para a próxima palavra, vai dar tempo. Sexta palavra, tudo está feito. Em algumas traduções, tudo está consumado. Estas palavras manifestam a sua consciência de ter realizado até o fim a obra para a qual foi enviado a este mundo. Reparem, não é tanto a consciência de ter realizado seus projetos, mas de ter realizado a vontade do Pai em obediência levada até a completa imolação de si mesmo na cruz. Só por isso Jesus morrendo nos aparece como modelo do que deveria ser a morte de cada homem. A conclusão da obra designada a cada um para o cumprimento dos planos divinos. Esse é o sentido real da morte. Segundo o conceito cristão de vida e morte, até no momento da morte os homens são chamados a cumprir a vontade do Pai. E a morte é o ato último, definitivo e decisivo do cumprimento dessa vontade. Jesus nos ensina na cruz, o consumatum est, tudo está consumado. De Jesus é a exclamação da sua fidelidade ao Pai. Ele pode dizer no final que cumpriu todo o projeto messiânico, que satisfez plenamente a vontade do Pai. Como a alma de Maria vibrou ao ouvir a palavra conclusiva da existência de Cristo. Só Deus sabe, mas também nós podemos imaginar algo se pensarmos que ela, como mãe messiânica, conheceu mais do que ninguém a ânsia de Jesus por cumprir o desígnio do Pai, a sua vontade de cumprir a missão que lhe foi confiada por ele e por levar os homens à salvação. Sétima e última palavra, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ontem eu dei uma palestra, lá online para Ilhéus, na Bahia, inclusive a Marilene, que é cultora aqui de Mariologia, que me convidou, e eu falei sobre quem é o Paráclito. Um dia eu vou ter a oportunidade de falar para vocês, mas uma coisa nós precisamos tomar, consciência de que Cristo envia o Espírito após a sua partida. Ficamos com essa frase. A sétima expressão de Jesus na cruz conclui assim, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. De acordo com o Evangelho de João, Jesus falou essas palavras pouco antes de expirar. É comovente pensar que entre as tantas ditas por Jesus durante sua existência messiânica, essas foram as últimas. Por isso também terão se movido de maneira muito forte em Maria, a mulher do Espírito. De Jesus, diz o evangelista João que entregou o Espírito. Mateus, que exalou o Espírito. Marcos e Lucas, que expirou. É Jesus que entra na plenitude da visão beatífica no seio da Trindade. Nesta luz da eternidade pode-se aprender algo da misteriosa relação entre a humanidade de Cristo, que ele teve de Maria, e a Trindade. Em cada passagem da paixão, Maria está vitalmente envolvida, porque nela foi dado o princípio redentor. Caro, cardo, salutis. A carne é o fulcro da salvação. Mas nela também foi dado o princípio da ressurreição e glorificação eterna de Jesus.
e, portanto, daquela misteriosa condição que o Filho encarnado para sempre trouxe ao seio da comunidade trinitária. Maria, então, participa, né? Na verdade, ela não só participa, mas ela abraça todos esses eventos da nossa salvação, inclusive esse momento de quando Jesus, né, assim como vai dizer nos 4 evangelhos, Jesus, ele exala o Espírito, Jesus entrega o Espírito, Jesus expira. Então, nesse momento também, Maria, a mulher do Espírito, né, a Kekaritomene, ela também é envolvida, mais uma vez, é a primeira, né, envolvida, mais uma vez, pelo Espírito Santo. E nós ficamos aqui nesse último slide, deixa eu só conferir se é o último mesmo. O último mesmo, eu vou até tirar esse slide. Pronto. Pra gente, agora eu vou ligar aqui o meu áudio, para que a gente possa partilhar um pouquinho. Agora eu quero perguntar, professor Daniel, where are you? Deixa eu ver se ele existe aqui. Quase em êxtase. Nossa, foi e voltou? Oh, boa noite. Eu estive sempre convosco, mas caladinho. É igual o Espírito Santo? Exatamente. Sempre ao lado? Oh. E agora é aquela parte, né, que vocês participam. Gente, eu tô com um problema aqui com o meu USB, mas tá bom, Deus abençoe. Agora é com vocês, galera. Vocês fizeram algumas perguntas na primeira aula e na segunda aula. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida com relação, né, à primeira aula sobre a questão da palavra mesmo, da Sagrada Escritura. Tinha sido feita uma pergunta, né, pela Maria Marieta, se não me engano. Se eu falei seu nome errado, me perdoe. Mas é uma pergunta que sempre nos fazem, né, com relação à Bíblia. Qual Bíblia eu compro para a gente poder estudar melhor, né? A Bíblia que você tem, gente. Porque os termos que nós vamos trazer, eu acho que até responderam, né? Acho que foi o professor Daniel respondeu lá. A gente usa o original grego, sim, mas você não precisa comprar a Bíblia no original grego. A gente traz para vocês já a tradução e vocês utilizam a Bíblia que vocês têm, né? Eu utilizo aqui nos slides, gente, aquela Bíblia Ave Maria online. Entendeu? Vai ficar mais fácil. E agora com vocês, realmente é com vocês. Não deixa a gente aqui sozinho, não. São tímidos. Nossa, uma timidez. Oh, a Maria Manuela está com uma timidez. Oh, Deus. A Maria Manuela, boa noite. A Maria Manuela tem estado de férias e então tem acompanhado assim pela rama. Agora está aqui para aprender. Hoje não dá para participar ainda em cheio porque ainda não li como deve ser. Tenho estado só a ver assim pela rama. Porque como pessoas ao pé não dava para estar a dar muita atenção, de maneira que era assim aos bocadinhos. Carol, podemos dizer que a primeira, onde diz, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem, podemos dizer que aí foi introduzido o perdão por Jesus Cristo à humanidade? Olha, na verdade, Jesus já havia falado do perdão, né? Tantas e tantas vezes, né? No Evangelho ali ele já havia. Mas quando nós falamos sobre a mariologia dessa palavra, né, ali Maria também perdoa. Então ali não só Jesus como Deus, né, nos ensina o perdão, mas Maria abraça a todos também perdoa. Então como criatura, né, ela é a maior, mas ela também ali nos ensina o perdão, e perdoa junto, né? Sim, eu li um texto que diz que após a morte de Cristo,
ficaram os 11 apóstolos, né? Mas Maria e outras mulheres estavam juntas em oração. E ali, nessa convivência de Maria junto com as outras mulheres e os apóstolos, eu acredito que ali já se fazia um momento de estarem vivendo esse perdão através da humanidade. Maria foi aí a mediadora, digamos assim, do Filho com os apóstolos após a morte de Jesus. Quer falar, professor? Se nós considerarmos do ponto de vista mitológico enquanto tal, o Pentecostes de Lucas em João corresponde à inspiração de Jesus, quando nos deixa o Espírito Santo e Maria por mãe, em João. Portanto, de uma forma estrita. Se nós formos analisar, vamos dizer assim, de uma forma cronológica, nós não podemos pensar numa igreja sem o Espírito Santo. Então, se todos nós somos filhos do tempo pós-pascal, a única que havia recebido já o Espírito Santo tinha sido Maria. Então, em Lucas, especificamente em Lucas, para não confundirmos os evangelhos, especificamente em Lucas nós temos Maria, que sabe o dom do Filho para com eles, que os acompanha antes de eles terem recebido e permanece com eles depois de os terem recebido. Daí que há a primeira igreja que precede a Igreja Apostólica, que baseia a Igreja Apostólica, e é só a partir da experiência dela e da presença dela é que, e aqui nós unimos e depois vamos ver no curso da Maria Sempre Virgem, nós aqui unimos duas experiências, a encarnação e o Pentecostes. Na encarnação vem o Espírito Santo e o Verbo encarna, no Pentecostes vem o Espírito Santo e aqueles que o acolhem permitem a geração contínua do Verbo no mundo. Ok? Entendi. E passamos da Mãe Maria para a Mãe Igreja. A ligação entre a encarnação e Pentecostes, que depois amanhã, deixem cá ver, amanhã vamos tratar, não, vai ser só na outra aula, que nós vamos tratar do Papa Bento XVI, do testemunho mariológico do Papa Bento XVI sobre a maternidade divina, em que ele faz esta ligação do Pentecostes e da encarnação. Pensem sempre, Espírito Santo, ok? Pensem sempre comigo. Espírito Santo, Maria, igual a encarnação. Espírito Santo, Maria, apóstolos, igual a igreja. A igreja são os filhos no filho. Então a igreja é virgem mãe, porque eleita, e gera os filhos do filho no seu ventre, que tem Deus por pai, Jesus por irmão e a igreja por mãe. E a igreja aprende isto e recebe isto a partir de Maria. Deu para entender as ligações? Deu para entender. Mas, assim, só indo um pouquinho mais a fundo, professor Daniel, digamos que hoje, atualmente, a nossa vida, nós, digamos, vivendo a missa diariamente, nós vivemos Maria na missa diariamente, em que momento? Olha, sobre isto, eu vou desmontar a sua pergunta. Os momentos específicos da Eucaristia, eu já vos disse isto uma vez numa aula, Sim. É uma coisa que pertence a uma mentalidade jurídica do passado, que nós já não temos. Por exemplo, durante quanto tempo é que Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado está dentro de nós? Respondia São Tomás de Aquino,
Ele está dentro de nós durante 15 minutos. 15 minutos. É assim, que um homem me responda a isto há 400, 500, 600, 800 anos atrás, tranquilo. Que nós não consigamos sair disto imaginando que se aquela teologia manualística foi ensinada durante séculos, ok? Era uma teologia que derivava, seja da filosofia aristotélica, seja de uma concepção muito rígida de direito. Certo? Certo. Estamos a colocar mesmo as bases das bases para conseguirmos crescer juntos. Nós hoje vemos isto, vamos dizer, nós vemos aquilo que a palavra de Deus viu, não estamos a inventar nada de novo, estamos a dar-lhe novos nomes. Nós vemos o diálogo, e aí é o Pentecostes, o diálogo do homem com Deus e com o irmão, com o outro, com o próximo que está ao meu lado. Então, na Eucaristia, desde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até ida em paz e o Senhor vos acompanha, nós temos o corpo de Cristo presente na Assembleia, no celebrante, no altar da Palavra, na Sagrada Comunhão. Nem mais, nem menos. Ou seja, vamos sair daqui desta pirâmide. Vamos começar assim. Então, se assim é, quando eu olho para Maria, depois Maria como mulher eucarística, São João Paulo II levou depois muito para a frente a questão, eu estou a celebrar o corpo de Cristo. Eu sou corpo. Eu estou a comungar o meu próprio corpo, que através do Espírito Santo também é corpo de Cristo. Estão a entender onde é que esta afirmação já vai? Então, quando eu vejo os paladinos da reverência a Deus Nosso Senhor, vamos com calma, porque na medida em que eu ofendo o meu irmão que está ao meu lado, ele também é corpo de Cristo. E se o meu irmão é corpo de Cristo, então Jesus tem razão quando diz: o que fizeres a um destes mais pequeninos, é mim que o fazeis. Então o limite do corpo de Cristo vai para além da Sagrada Hóstia. Então esse corpo, e agora aqui vamos criar uma ruptura mariológica como de costume, eu lá em Roma tinha assim batalhas campais, vamos chamar-te assim, batalhas campais entre mariólogos, é divertidíssimo. A sério, aquilo ia até ao sangue. O corpo de Cristo é corpo de Maria se o corpo de Cristo é o corpo glorioso ressuscitado? A pergunta parece óbvia. Mas depois, se vocês se lembram na Masterclass sobre a virgindade, nós começamos a falar sobre a questão do corpo cristão. Começamos a dizer que a face que mais a Deus se assemelha é a face de Maria, porque Jesus recebe o seu material genético a partir de Maria, não a partir de José, por razões óbvias, não é? Hoje já temos a epigenética a dizer que para além do DNA, e interessantíssimo, para além do DNA existe a consciência. É interessante, o mundo científico-matemático já admite a consciência, admite uma consciência que não provém do momento da concepção, provém antes, e que vai para lá da morte da máquina biológica. E então depois aí, porque é uma questão antropológica muito, muito interessante, e toda prevista na Sagrada Escritura, depois nós é que damos nomes chiques para tentar entender. Então, a partir desse momento, existe uma memória espiritual em Cristo, existe, para além da educação, da cultura da língua, existe uma forma de ser personalidade relacional que dialoga, e o Papa Bento XVI, ao longo da sua vida, pertence a esta esfera dos génios que alteraram o cristianismo para sempre, onde deixamos para trás o legalismo e começamos a falar de diálogo. Ao falarmos de diálogo, o corpo de Cristo, o ser pessoa em relação de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem pessoa em relação de Nossa Senhora.
pensarmos, agora neste percurso que estamos a fazer entre Maria e Palavra, que se não fosse esta relação dialogante de Maria e Palavra, a Anunciação não existia. Sim. Nem o mistério pascal existia. Não, mistério pascal, verdade. Nós hoje vimos as 7 palavras da cruz, que depois temos toda uma devoções da piedade popular, etc, etc, etc. Ou da piedade litúrgica seria mais correto. Então, assim sendo, nesta relação de diálogo entre Maria e a Palavra de Deus, sobre a qual se baseia todo o Antigo Testamento, a vida dos profetas, os patriarcas, vimos também os reis, baseiam-se permanentemente nisto, não é? David com o profeta Saul, etc. Se é tudo nesta relação, então isto chega a uma altura em que a não relação como um todo começa a fazer-nos em nós subdivisões esquizofrénicas. No momento em que nós, em assembleia, nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nesse momento somos congregados em igreja. E lembrem-se sempre das bodas de Caná, que não tem nada a ver com o matrimónio, com os esposos e por aí adiante. E depois vamos ver na exegese de João 2. As bodas de Caná é um discurso pascal e um discurso eminentemente eucarístico. E lembrem-se que é através de Maria que os discípulos acreditaram nele, porque viram o primeiro sinal, mesmo a terminar as bodas de Caná. Ou seja, a partir do momento em que o presidente da celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este ato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a Anunciação, porque a afirmação trinitária, e a primeira afirmação trinitária da história, acontece na Anunciação. No momento do santo sacrifício da cruz e da ressurreição, ali estava Maria. 1, 2. No momento da ressurreição, já falamos sobre isso numa das aulas anteriores, Maria como a primeira testemunha da ressurreição, Santa Maria Gaudiorum, vulgo Nossa Senhora dos Prazeres. 3. No momento em que nós recebemos o corpo de Cristo, que também é o nosso corpo, porque nós somos o corpo de Cristo, ok? Nesse momento, nós estamos a receber o fazer isto em memória de mim de Quinta-feira Santa, correto? Que se completa no domingo, correto? Então, se Nossa Senhora se reunia com os discípulos e permaneceu com a comunidade até o momento da sua morte, que é um percurso que não é estranho, não é? Que Nossa Senhora permanece. Então, se assim foi, e se a palavra hóstia do latim significa sacrifício de louvor, seria impensável que os apóstolos, a comunidade apostólica, onde estava Nossa Senhora, que é a primeira comunidade de Jerusalém, sensivelmente até o ano 71, depois de Cristo, quando foi, portanto, Jerusalém foi derrubado, o templo de Jerusalém foi derrubado por uma contra-revolta. Portanto, houve uma revolta contra o Império Romano e depois os romanos, como de costume, deram cabo do que era mais precioso para os judeus, para eles aprenderem que contra os romanos ninguém se mete, na altura era assim. Então, até o ano 71, nós temos a comunidade dos apóstolos em Jerusalém, ou grande parte da comunidade dos apóstolos em Jerusalém. Nossa Senhora, no meio deles, vai-nos fazer com que, quando eles se reuniam para celebrar o que nós hoje chamamos o Santo Sacrifício, o núcleo disto é a comunidade pós-pascal, continua a dialogar, a fazer memória, a tornar presente aquilo que Jesus pediu. Fazer isto em memória de mim. E ali estava Maria. Portanto, uma presença eucarística de Maria apenas a partir da geração da carne, Santo Irineu de Leão, Adversus Hereses, contra os hereges, livro 19, número 3, diz: Jesus tomou carne da carne de Maria. Certo? Certo. Mas, quando nós falamos carne, lembrem-se, carne em relação. É.
É na medida em que Maria se relaciona com a Igreja, colocando-se como mãe da Igreja, como mãe espiritual, que em todos os atos do fazer-se Igreja, porque a Igreja faz-se, e faz todos os dias, e nós somos Igreja, ali está Maria. Então não vamos tanto subdividir por atos, por presenças, ausências. Sim. Deu para entender? Deu para entender, sim. Esta forma atualizada deste diálogo necessário entre as partes. Se faz bonito também pensar que em si, a igreja em si é o ventre onde Jesus está no sacrário. Maria. Porque nós geramos dentro de nós a geração contínua de cada vez que acolhemos a palavra de Deus, nós geramos o Cristo em nós. Exato. Reparem, nós não fazemos coisas boas para sermos bons cristãos, mas no nosso santuário deixamos que Deus atua em nós de tal forma que nós começamos a transpirar cristianismo. Uhum. Nós não conquistamos, nós disponibilizamos-nos a ser conquistados. Exato. E isto muda vidas. Obrigada. Eu precisava dessa resposta porque me questionaram e eu falei, calma, eu preciso de um esclarecimento para responder. Ainda bem. Obrigada. Professor Daniel, o meu livro, isto só pode ser o Espírito Santo, não dá para ver, não é? As últimas palavras de Jesus. O meu último livro de férias, isto só pode ser o Espírito Santo. Boa. Eu, há pouco, quando comecei a ouvir assim, meu Deus, eu não acredito. Daniel, tem uma pergunta. Dá para escutar? Sim, perfeitamente. É uma dúvida, assim, uma inquietação, mas curiosidade, eu não sei como colocar. A última aula até coloquei como pergunta para a Carol, porque quando ela colocou que o destino de Maria, né, Deus criou Maria já destinada ou predestinada. Que é diferente. Isso. Né? São duas questões, né? Então, assim, e ela disse sim. E se ela dissesse não? Ela teria a possibilidade de dizer não? Por que eu fico me perguntando isso? Por causa de todos nós, filhos. Porque, assim, quando você não é o pecado, como alguém colocou na resposta, né, que eu não me recordo agora que colocou, se não é o pecado, e sim é a vida, né? Como é que ficaria isso no sentido das conversões, entendeu? Então, como se a gente tivesse destinado ou predestinado a ser filho de Deus, ou destinado ou predestinado a não ser filho de Deus. Certo. Entendeu? E essa só mais uma coisinha. Essa é uma dúvida também que eu me pergunto quando eu penso no destino ou predestino de Judas Iscariote. Aí eu queria... Correto. Então, eu para responder essa pergunta, a primeira coisa que eu lhe posso dizer é que essa pergunta foi colocada e é colocada permanentemente na Mariologia desde sempre. Eu encontrei essa pergunta em tudo quanto é livro, temos congressos, as perguntas na Mariologia são sempre as mesmas. As respostas variam um bocadinho, mas mais ou menos vão dar a isto que eu lhe vou dizer, mesmo aqui já várias vezes se colocou essa pergunta, etc. E então, à medida que os anos foram passando, vocês reparem, eu nunca vos digo sim ou não, porque isto no cristianismo não é branco ou preto, ok? Já repararam nisso, isto é preciso escavar muito, sermos humildes, não é? Ou seja, partirmos de coração aberto à procura da verdade. Estava eu lá em Roma e é um professor, assim daqueles assim, altos que até são conselheiros do Papa, e por aí adiante, eu quando era aluno
quando era o seu aluno, simplesmente que agora não estudo numa sala de aula, estudo nos livros. Eu parei uma aula que eu era tão terrível. Estou a imaginar a minha mãozinha carregada de maldade, eu levanto e pergunto, professor, Imaculada Conceição, pecado original, anunciação, muito bem, eu gostaria de lhe colocar uma pergunta. Ainda algo mesmo, que era terrível. Existe liberdade fora da vontade de Deus Pai? Existe. Eu respirei fundo, permaneci em silêncio e comigo o resto da turma deixamos estar a coisa. Porquê? Acompanhem-me. A liberdade não existe em estado puro. Existe uma liberdade para. Eu sou livre de alguma coisa para alguma coisa. Existe uma liberdade finita e uma liberdade infinita. Deus tem uma liberdade infinita, porque nada pode condicionar Deus. Eu, Daniel, tenho uma liberdade finita, porque sou condicionado. Até aqui toda a gente acompanhou? Muito bem. Então, e aqui é que Giovanni Dunscoto, ou João da Escócia, como às vezes traduzem, Giovanni Dunscoto, com a chamada liberdade criativa, é genial. Porquê? Porque o que eu estou a dizer, ele entendeu lá na Escócia, okay? Isto quase há 1000 anos atrás. Porquê? Porque na Imaculada Conceição, agora vamos tirar um bocadinho o pecado original, senão batemos sempre na mesma tecla, está bem? Na Imaculada Conceição, Deus oferece a possibilidade da liberdade finita criatural de Maria poder dizer sim à liberdade infinita, eterna, divina de Deus. É na questão da condição de possibilidade que nós encontramos a Imaculada e que nós encontramos um sim de Maria, vamos citar São Tomás, que de vez em quando acerta, que Maria diz sim em nome de todo o género humano. Porque não é um sim direto de conversão, não é um sim de condescendência, é um sim de predestinação que não significa destino, já agora, são coisas diferentes, porque naquele momento, depois de São Bernardo vai dizer que toda a criação esperava por aquele momento em que finalmente, etc., do ponto de vista futurológico, ou seja, da lógica da salvação, aquele momento é de tal forma especial, único, singular, que finalmente, de uma vez para sempre, toda a criação, toda a liberdade finita, disse sim à liberdade infinita. Não negou a liberdade de Maria, mas sem, e aqui, mais uma vez, João da Escócia foi genial, a liberdade criativa de Deus permitiu a fusão das duas liberdades. Tal nunca havia acontecido. E é nesse movimento de liberdade que Maria, pela primeira vez, e toda a humanidade pela primeira vez, conhece a vontade do Pai, que não é diretamente a vontade de Yahvé. Se vocês repararem, a vontade de Yahvé é muito mediada. No caso de Maria, nós não temos um profeta que interpreta uma aparição, uma teofania de Yahvé. Nós temos o anjo, chamado mensageiro, e vocês sabem que em hebraico a função confunde-se com a pessoa, não é? Que comunica a vontade de Deus Pai, e é a primeira vez, cronologicamente falando, que nós temos a presença da Santíssima Trindade de uma forma declarada. Então Maria responde sim à vontade do Pai.
Estão a entender a grandeza do que nós aqui estamos a dizer? O problema é que nós, filosoficamente, somos filhos dos gregos. Nós, acreditem, conhecer a cultura grega é conhecer a nossa, é tudo o mesmo. O que diferencia o cristianismo, tirando isso, isto vai estar ao mesmo. Acreditem. Como nós somos filhos dos gregos, nós continuamos a imaginar que existe liberdade como conceito abstrato em estado puro. Mas isso não existe, isso chama-se libertinagem. Como, e aí é a nossa visão jurídica, da qual nós havemos de usar o silício quando chegarmos ao céu, quando nós imaginamos que existe pecado em estado puro. Então aí, se existe pecado em estado puro, nós vamos afirmar, e graças a Deus, a torcer os dentes e a parti-los, nós começamos a afirmar ad caso que afinal isto de fazer declarações públicas de estado permanente de pecado, calma, porque isto no papel funciona muito bem, mas na vida real das comunidades não funciona. Afinal temos recasados, que são os baluartes das paróquias, e vamos ad caso. Então isto serve para condenar e para salvar, quando a liberdade e o pecado é quando a liberdade não corresponde à vontade do Pai. A vontade de Deus na minha vida é que... E isso não está escrito em nenhuma lei. Então, nesse caso, o livre-arbítrio seria ilusório. O livre-arbítrio acontece a partir do momento em que eu filosoficamente penso que um homem pode ser quimicamente livre. Então, quando Rousseau fala do bom selvagem, Revolução Francesa, existe o bom selvagem quimicamente livre, que não provém de lado nenhum para lado nenhum, porque é uma tábua rasa, e tiramos o Sr. Freud. Entendi. Pois é o problema da antropologia filosófico-ocidental esquizofrénica, de matriz racionalista, por um lado, e por outro lado temos a antropologia cristã que constrói. Porque, Cristina, nós corremos o risco, e hoje estamos a ver o desastre que temos, e eu imagino que eu posso permanentemente escolher tudo. Do ponto de vista químico, que eu realmente posso escolher tudo. Cristina, antropologicamente nós nascemos num povo, numa cultura, num tempo, etc, etc. Mas e se eu tentar eliminar a memória das minhas raízes, eu imagino que vou ser diferente. Certo? Daniel, boa noite para todas. Boa noite. Então, eu entendo, no caso, que nem ela está falando do livre-arbítrio, assim, eu tenho o direito de pecar e não pecar. Não é um uso de liberdade, é um uso de escravidão. Como é que é? Não existe o direito ao erro, porque errar é desumano. É pecado. Sim, é o pecado. Tudo eu posso, mas nem tudo convém. Exatamente. E não fazer a vontade do Pai, que não é uma lei, é um diálogo, torna-me humano quando eu faço a vontade do Pai. Se eu tenho direito a pecar, a partir desse momento, ou eu não sei o que é o pecado, ou eu imagino que eu realmente posso fazer uma escolha que me leva a algum sítio que não seja estar longe de Deus. Então, nesse caso, por exemplo, o projeto de salvação seria muito interessante, porque se a gente pensa, por exemplo, Iscariotes, Judas Iscariotes, né, que tem uma visão de Santa Camila, esqueci o sobrenome, onde Jesus coloca para ela o que ele pensava das 7 palavras, mais ou menos em cima do que da aula de hoje. Mas aí, quando ele lava, ele fala para ela que quando ele lava os pés, né, de Judas, ele conversa, né? Então, por que você fez isso? Se você queria os 30 moedas, por que não veio a mim e a minha mãe? Né? Então, dessa linha de raciocínio, Judas nasceu
para não ser salvo? Primeiro, e essa pergunta já foi colocada em congresso, porque curiosamente foi num congresso de monologia que colocaram essa pergunta. E aí a resposta vai ser sempre a mesma. Primeiro, a condenação ou a salvação pertence a Deus. Não aparece na Sagrada Escritura que determinada pessoa foi condenada por Deus. Vamos começar por aí. Porque Deus poderia considerar o enfocamento dele como arrependimento. Ou duplo pecado, porque foi Deus duas vezes, não é? Foi Deus da vida do outro e foi Deus da sua vida. Mas isto não é um somatório de pecados ou um somatório de atos bons. Isto não é um jogo. A salvação é oferecida e acolhida. Sim. Nunca pode ser meritada, porque senão seria uma conquista nossa. Eu sou muito bonzinho, logo salvo. Sou muito mauzinho, logo condeno. É um jogo mais ou menos. Então, mais valia nem sequer nascer da barriga da mãe. Ou passar a vida a dormir à espera da morte, que assim, não fiz bem, não fiz mal. Todo meio. Isso me lembra os argumentos contra, por exemplo, os livros da Santa... Aquela sueca. Ai, como é que é o nome dela? Edith. A Brígida. Porque tem gente que critica o fato de que, assim, se eu fizer tudo aquilo que está escrito, eu garanto o céu? Não. Como é que a gente vai saber disso? Então, a gente não tem um manual que nos garanta o lugar do paraíso. Essa discussão é muito interessante. Nós somos filhos de uma escatologia, vocês só vão ver isso na 12ª estrela daqui por 3 anos. Sério? Claro. Eu vou ficar esse tempo todo perguntando isso? Porque senão eu vou-vos fazer afirmações que vocês não vão compreender. A parte boa disto é que nós colocamos tijolinhos até lá chegar. Para depois compreendermos. Senão a escatologia... Em 3 anos você vai fazer uma mansão. É o que se espera. Porque senão eu vou-vos dizer, os artigos, eu vou-vos dizer para terminar 3 artigos de fé da escatologia e vou-vos depois dizer 3 consequências dos 3 artigos de fé. Querem ver? No credo. Creio na ressurreição de Cristo, creio na ressurreição da carne, creio em Jesus Cristo que irá julgar os vivos e os mortos. Certo? São 3 artigos de fé. Estamos a falar de dogmática. Certo? E eu vou-vos dizer as 3 leituras que nós conhecemos. Juízo particular, inferno, melhor, céu, vamos dizer assim, tiramos o juízo. Céu, inferno, Purgatório. E purgatório. Ou seja, nós conhecemos 3 consequências, mas não conhecemos os 3 artigos de fé. Então, a entender onde é que nós caímos, eu sei a parte final, mas nem sequer entendi processos. Isto é dogmática, não é, vamos lhe chamar um livre-arbítrio teológico. Me lembra também, hoje eu estou maquinando, isso é culpa da Carol, estou com isso desde quarta-feira na cabeça. Isso parece aquela questão, ou seja, felizes os que creram ou não, que é outro aspecto, né? Então, São Tomé não creu. Ele só acreditou quando ele botou o dedo lá, certo? Como Jesus convidou. Então, se hoje a gente for ver, por exemplo, no mundo doido de hoje, imagine, vamos fazer um exercício, né? Se Jesus aparecesse hoje, houvesse a crucificação, eu acho que se nem que fosse televisionado na internet, a gente teria a salvação completa. Iam dizer que era fake news. Exatamente. É montagem, sabe? Aquela. Eu creio assim, a gente tem que acreditar naquilo que a gente acha que é o correto. Eu amo Maria, não me interessa quem está pensando, sabe? A ideia, sim, é a gente tentar salvar os que estão à nossa volta. Mas isso aí que está a questão, Marcelene. Então, nesse caso, como é que a gente vai aumentar, né, vai falar para uma pessoa que não crê? Por exemplo, aqui no Rio tem muito pastor, né? Ou pastor macumbeiro por centímetro quadrado, entendeu? Então, é muito complicado esse negócio. Então, a gente tem que pensar no meio, né? Então, assim, você divide as coisas. Então, como é que você coloca isso para uma pessoa se a gente vai ter a salvação
né? Você escolhe crer ou escolhe não crer, certo? Aí, como eu coloco a salvação? Muita Testemunha. coisa a gente faz por exemplo. Só testemunha. Testemunho digna. Testemunho. Você é um espelho de Deus. Você é um espelho. Você é um espelho de Deus. Você é testemunha. É através da tua vida, da tua Meu vivência. comportamento, o que eu faço. Exato. Aquilo que a Cristina é. Não vá pelo fazer, não vá pelo comportamento. Aquilo que a Cristina é. Eu sou cristã. Eu acredito que Cristo ressuscitou. Esta é a minha fé. Isto é a única coisa que eu deixo neste mundo quando tudo terminar. Eu sei que tu podes não acreditar. Não estás no direito de não acreditar, porque não há um direito à ignorância. Claro. Eu sei que tu podes não acreditar, mas a certeza que nos garante nosso Senhor Jesus Cristo é esta. Que todo aquele que morrer será apresentado perante Deus Pai. E como diz São Paulo, então serei conhecido como também sou conhecido. Exato. Isso é interessante, né, Daniel? Porque assim, nos dias de hoje, você vê na questão das aparições de Nossa Senhora, ainda que a igreja tenha certas restrições, né, com algumas aparições, por exemplo, eu acredito na aparição de Medjugorje, eu acredito na aparição de Garabandal, né? Por exemplo, Garabandal, Padre Pio acreditava, eu sou devota de Padre Pio, então assim, não tem por que não dizer. Mas o que ela ensina, né? O que a mensagem que ela vê? É muito escatológico. Eu sei que eu estou pulando algumas estrelas. A gente vai chegar lá na estrela, não sei que número. Algumas, entendeu? Mas é aquela coisa. O convite que Nossa Senhora faz para cada um de nós é rezar por isso. Todas as 3 horas, na hora da misericórdia, eu, como devoto da misericórdia, eu peço que a conversão dos pecadores, né? Então, como converter os pecadores, certo? Na prática, além das orações, a gente bate com a escolha. Vocês estão entendendo as minhas dúvidas? Cristina, uma vez eu fui conversar com o padre, porque meu filho foi coroinha, a minha história do meu filho é meio longuinha, mas tudo bem. Abreviando, foi para a faculdade, deu aquela distanciada. E aí eu me preocupava. Lógico, como toda mãe, a gente se preocupa do filho voltar. Aí o padre falou assim para mim, conversando com um padre, ele falou assim, você já plantou a sua semente, na devida hora, ela vai nascer. Agora, você fica preocupada em converter seu filho, em trazer o seu filho para a igreja, você não está se afastando da igreja? Legal. Entendeu? Então, a gente tem que... Aí eu entendi o seguinte, eu tenho que agir pelo exemplo. De vez em quando eu falo, vamos para missa? Hoje eu não quero, um dia eu vou. Então, no devido tempo, ele vai. Então, a gente dá um exemplo e a gente, sabe? E na hora que a gente se apresentar para Deus, a gente vai falar, São Pedro, eu tentei, eu mostrei. Aí... Olha aí nos seus livros que está mostrando que eu tentei, né? É porque é uma preocupação bem pessoal, né? De não querer ser individualista, né? Então, assim, eu quero eu quero ir para o céu, claro, entendeu? Mas eu não queria ir sozinho, eu queria levar a família, entendeu? É aquela coisa, eu queria levar um monte de gente. Aí Mas lembra, Cristina, que a tua fé salva os teus irmãos. A tua fé salva os teus irmãos. Pode ser que agora você não esteja enxergando isso agora, no momento imediato, mas é que o professor Daniel falou, teu testemunho de vida, ao longo do tempo, tem transformações. Não queira as coisas de imediato. Tudo tem seu tempo. Tem o tempo de Deus, o nosso tempo e o tempo da humanidade. Então, nós temos que ir com calma. O que você está fazendo é certo. Você está fazendo as suas orações e pedindo. Mas você tem que lembrar que para tudo tem tempo. E o importante agora é viver a sua fé. É por isso que a pergunta inicial bem Mobius. A pergunta inicial foi a liberdade da escolha, nós somos destinados ou predestinados, né? Então, assim, se for pensar nisso, essa conversa estaria predestinada no tempo a acontecer. Exatamente. Por que Deus permitiu esta conversa?
É legal, entendeu? Então, isso é bem legal. Para você contar que a gente vai ter que esperar 3 anos para poder conversar de novo sobre isso. Lembra, Então, na escatologia, vocês não veem existe, viu, Cristina? Ah, Não existe coincidência, existe Deu Deus silêncios. tá? é bem legal, eu gosto também. Eu tinha um padre, Tumulto. eu tinha um padre, meu amigo, que já lá está junto de Deus, que faleceu aqui precisamente em Fátima, quando se estava a paramentar o padre Carlos Silva, há 2 anos, quando se estava a paramentar para ir celebrar a missa das 16h30, que era muito meu amigo, e quando falávamos sobre isso, ele dizia-me: tu não salvas ninguém, tu rezas pela salvação, Jesus é que salva. Põe isso na tua cabeça, vai rezando sempre, o resto deixa Jesus atuar no tempo dele. E eu realmente... É o eu, arrepiou mesmo, é verdade, mano. Porque assim, é o eu confio, né? E eu confio em vós, e ao mesmo tempo, vírgula, mas você não pode levar em consideração, né? Então, isso é muito interessante. E há pouco o Silêncio estava a falar no filho, e eu tenho a minha filha também nessa situação. E quando ela fez todo o percurso, tanto primeira comunhão, profissão de fé, crisma, tudo isso, e o sacerdote, quando me encontrava, ou quando eu ia à igreja, falava com ele, e a nossa Carla? Disse: bom, padre, lá anda na vida dela, a faculdade, porta-se bem, porta. Se eu não posso dizer, tenho uma boa filha, nunca foi preciso mandá-la estudar. É uma miúda que nunca se meteu em drogas, nunca se meteu em tabacos, nunca se meteu em grupos de vandalismo, nada disso, portanto eu não posso dizer que não se porta. Só tenho muita pena dela realmente ir à igreja nos casamentos, batizados, funerais e quando é celebrada missa por alma de alguém, de família. E ele voltou-se para mim, e ele que era uma sumidade, foi a pessoa, eu costumava dizer que ele era velho novo, tinha uma cabecinha espetacular, e ele voltou-se para mim e disse assim: não te preocupes, entrega a Deus, a semente está lá plantada, Deus fará o que quiser no tempo dele. Concordo, Manu, mas é aquela coisa, é como se a gente tivesse assim, uma alegria, visse assim, né? Claro, claro, mas é assim, Cristina, eu perante todas estas coisas, eu quando penso nisso, fico feliz na mesma, e assim, meu Deus, tu estás aí, Se a gente fica feliz, imagina Deus quando recebe a gente. Cara. Cristina, só para acalmar um pouquinho seu coração, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e as minhas filhas são igual a filha da Maria Manuela. Quase não vai na igreja, mas uma vai na igreja, ela reza, ela vai o dia que eu não sabia, mas ela vai à igreja, ela vai lá na igreja e reza. E os meus netos, são 2 filhas, 2 têm gêmeos. O nome é Maria Eduarda e Gabriel. E a outra são 2 meninos, Inácio e Benjamin. Então, a semente foi lançada. Foi mesmo. São todas 2, têm o nome de apóstolos, apóstolos, né? E santos. Então, a gente precisa, eu custei, mas aprendi isso também muito com Nossa Senhora. A gente tem uma coisa que a gente faz, a gente pede a Deus, entrega, mas fica com o pé atrás. Esse é o problema nosso. Não, você pediu. Você exato, pede, abandonarmos à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu peço 2, 3 dias, depois eu começo a agradecer. Eu comecei a melhorar. Entendeu? Aí a gente tem, a nossa fé é aí. Trabalhando esses dias, entendeu? Hoje, a nossa fé é essa. Faustina, estou ali trabalhando. Se a gente a gente fica pede, mas não foi assim, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. O problema é que nós pedimos, mas queremos que seja como aquilo. Do nosso jeito. Não como Deus, não como Deus quer. É como se falasse assim, Silvio, só para te lembrar, lembra? Exatamente. Viu? A Sônia falou uma coisa e é verdade. O padre falou para mim, principalmente quando o meu filho começou a sair
à noite, Uhum. voltar mais tarde. Aí você não sabe se você dorme, você fica acordado, o que você vai fazer? Aí eu entregava para Maria. Então, era muito interessante, era eu entregar para Maria, não demorava muito, ele chegava. Aí o padre, e eu comentei isso com o padre, ele falou assim, mas espera aí, você entregou para Maria? Entreguei. Então, deixa a Maria tomar conta, não fica tomando conta. Gente, eu larguei mão, né? Lógico, como toda mãe a gente continua rezando, mas assim, eu não peço mais, eu agradeço. Maria, ele está saindo, agora é com você. Por favor. Entregar e confiar. Entregar É isso. e confiar. Entregar. Legal. E por isso Daniel, se vamos você não cortar, rezar nós vamos ao até bom- amanhã, tá? E por isso vamos rezar ao bom Deus e entregar os nossos e aqueles que Deus nos deu, que muitas vezes estão mais próximos do que nos apercebemos, está bem? E terminamos com a hora bem adiantada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por nos haverdes juntado nesta noite, por haverdes colocado as palavras na nossa boca, sabendo que tu transformas vidas e transformaste também a vida daqueles discípulos que estavam absortos a olhar para Maria quando tudo parecia uma falência, depois da morte da cruz, e a esperança continuava viva no coração da Mãe, hoje nossa Mãe Universal. E é nessa mesma esperança que nós entregamos todos os nossos irmãos, todos aqueles que Deus criou para a perfeição e para a glória de Deus e para a vida em plenitude, e a fazer a tua divina vontade. Por isso rezamos, Ave Maria, cheia de graça. Graça. Senhor é convosco, bendita sois entre vós e as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E até amanhã na aula Maria Amanhã, se Deus quiser. Para mim é até logo. Para mim é até logo. Verdade. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.